Bom dia! Eu vou pedir para vocês sentarem para a gente começar. Bom dia! Para quem não me conhece, meu nome é Karine. Eu trabalho na Secretaria de Saúde, no Departamento de Atenção Básica. E hoje a gente está aqui para fazer o lançamento oficial do protocolo de enfermagem do município. A gente vai ter uma abertura com a Secretaria de Saúde, Odete Gialdi. E depois a gente tem alguns convidados para compor uma mesa e a gente vai abrir para um debate. Então, para começar amanhã, eu convido a nossa secretária, Odete. Bom dia. Eu quero confessar uma coisa para vocês. Vocês não imaginam como às vezes é bom a gente se colocar do outro lado e ficar numa posição um pouco mais passiva, ouvindo, refletindo e pensando. Aí agora, quando a Karine me chamou, eu disse, queria ficar aqui e vocês estarem discutindo, falando, né? Porque é tão bom a gente estar nos dois lados, né? Assim, às vezes a gente ser o professor, né? Mas também ser aquele que está ali para aprender, assimilar novas coisas, refletir, né? Dizem que quem ensina sempre aprende, né? Não é, eu usei a expressão errada, não é ser passivo, mas às vezes dá vontade a gente ficar aqui. Eu já estou, na verdade, triste, porque eu não vou poder ficar nas falas seguintes, né? Da Rosana, da Carol, da Laís e do Renato, que vão debater aqui e pensar o trabalho da enfermagem na saúde. Mas, enfim, depois desse meu devaneio, eu queria dizer aqui um bom dia muito caloroso. Eu tentei ficar até na porta para receber, eu acho que eu consegui receber algumas pessoas. Um bom dia muito caloroso a toda a equipe que está aqui, a todos os trabalhadores da nossa rede de saúde que vieram. Lembrar que no dia 12, né, a gente comemora o dia do enfermeiro, o dia da enfermeira, majoritariamente mulheres, né? E no dia 20, né, segunda-feira, foi o dia dos técnicos e auxiliares de enfermagem, né? Então, também deixar aqui um profundo reconhecimento. Eu quero felicitar, homenagear e ter um profundo reconhecimento pelo trabalho de vocês. Acho que a gente está hoje aqui num dia muito importante, e a gente queria ter feito isso, acho que há alguns meses que a gente vinha falando de fazer um encontro para a gente lançar, divulgar o protocolo de enfermagem aqui no município, né, que foi construído por vocês, que teve um grupo que se dedicou, trabalhou, debateu, né, e chegou nesse protocolo. É o melhor protocolo? Provavelmente não. Tem um ditado que diz assim, o texto publicado não é o melhor texto, é aquele que foi construído a várias mãos, foi aquele que foi possível, né? Por isso que ele precisa ser revisado constantemente, né? Ele não pode ficar engessado, como ele estava desde 1999, é isso, Cione? Por aí, né? A Cione, quando chegou, estava falando que desde 99, né, que tinha uma tentativa, um desejo das enfermeiras, dos enfermeiros, pela sua revisão, pela sua atualização. Tentava, desistia, quem começava saía, não tinha continuidade. Então, acho que a gente tem que se parabenizar, a gente tem que se orgulhar
dessa conquista, né? Que a gente conseguiu atualizar o nosso protocolo e estamos hoje formalizando a sua validade aqui no município. E eu queria dizer para vocês que esse protocolo, como eu já falei, ele não é da Secretaria de Saúde, ele não é da Secretaria de Saúde, né? Ele é, na verdade, das equipes que trabalham no sistema de saúde do município. Ele é para vocês. Então, o objetivo de um protocolo é no sentido de normatizar, de uniformizar, né, o que os profissionais fazem, como fazem, os fluxos, e ele dá muito mais, além de segurança, né, ele promove o trabalho de vocês. Então, se tem alguém que, por acaso, pensa que um protocolo é restritivo, é rigoroso, no sentido de fazer com que eu trabalhe mais, ou que eu tenha que fazer coisas que eu não quero fazer, não. Um protocolo vem, na verdade, para promover o trabalho de vocês, para dizer que o enfermeiro, dentro do serviço de saúde, é um profissional de saúde no mesmo patamar de todos os demais profissionais de saúde de nível superior. Ontem, uma pessoa dizia assim para mim, o que a gente quer, na verdade, é uma enfermeira, é que a enfermeira, o enfermeiro, pare de andar atrás do médico, sabe? É isso, né? O sentimento que tem que existir é esse. O enfermeiro, né? Eu sempre vou repetir enfermeiro, enfim, né? Mas eu lembro de uma discussão que eu tive uma vez com a população e que eu dizia, não, o enfermeiro pode sim olhar o seu exame, porque ele estudou 4 anos, muitos deles fizeram residência multiprofissional, fizeram especialização, fizeram mestrado, doutorado, e ele tem sim capacidade técnica para olhar o seu exame e definir se você precisa, se está tudo bem, se não está, enfim, né, decidir condutas. Eu acho que isso é um processo que a gente precisa construir na nossa prática. Porque se a gente também tiver um protocolo, mas a nossa prática ficar achando que o serviço de saúde funciona com consulta médica, e que eu sou lá só para poder, enfim, assistir ao médico, não vai funcionar. E esse esforço, gente, não é de Hortolândia, não é de um momento isolado aqui que a Secretaria de Saúde veio com uma equipe e decidiu implantar isso. Essa discussão é a discussão mais quente que está acontecendo há vários anos, e em todo o sistema de saúde, e não só aqui no Brasil. Porque o cuidado em saúde, né, veio mudando muito nos últimos 20, 30 anos. Todo mundo já sabe do modelo hospitalocêntrico, né? Depois o médico centrado. E aí, se a gente hoje abre uma unidade de saúde lá no Parque São Jorge, lá no São Bento, no Parque do Horto, lá no Taquara, em qualquer lugar, achando que a gente vai dar conta e que a gente vai estar ofertando o melhor cuidado possível, se a gente abrir a porta e mandar médico fazer consulta e entregar medicamento, é isso que a gente acha que a gente tem para oferecer? Não dá. A atenção básica, principalmente, não pode funcionar dentro dessa lógica, né? A oferta exclusiva é a sala do médico e a farmácia. E nós não defendemos isso, né? Talvez as pessoas digam, não, é porque não tem médico, então, eu estou aqui abrindo toda a discussão com você. Não tem médico, então a gente... Né? Não é isso, não. É porque o enfermeiro, assim como os demais profissionais, ele tem um papel. Ele consegue enxergar coisas que o profissional médico não enxerga. Ele tem um olhar mais fino. Ele é a profissão transversal dentro da equipe de saúde. E isso fortalece muito o trabalho da equipe em relação ao cuidado. Ainda mais num período em que a gente vive muitos processos crônicos, processos de saúde mais complexos,
né, do que uma infecção que você toma antibiótico e está acabado. Então, você precisa ter esse olhar um pouco mais abrangente, mais multidisciplinar. E os protocolos, eles vêm para afirmar isso, para fortalecer isso. E veja, é tão forte isso, que isso está sendo discutido no Ministério da Saúde. Eu estava conversando aqui com a nossa convidada, e aí eu quero agradecer muito a Rosana Garcia, que está aqui conosco, enfermeira, representante do Corém, que está aqui conosco novamente, né, Rosana, eu já vou falar de você. E eles estão organizando um grupo no Corém São Paulo, né, e que o nosso município vai participar, para discutir os protocolos de enfermagem na atenção básica. É claro que a gente fala na atenção básica porque é o espaço de atuação mais capilarizado e aonde mais isso aparece. Mas nós temos que discutir qual é o papel, né, Fátima, do enfermeiro na nossa atenção especializada. Qual é o papel do enfermeiro na nossa saúde mental, né, Adriano? Veja, por que tem que ter enfermeiro lá na saúde mental, então? E enfermeiro contribui decisivamente para um processo terapêutico na discussão da saúde mental lá. Então, a gente se abrir para isso. Na verdade, o protocolo, eu queria que vocês entendessem como um convite para vocês se sentirem protagonistas, para vocês se sentirem valorizados, seguros, e dizer assim, olha, eu vou assumir a discussão do cuidado aqui na minha unidade. Agora, podemos dizer assim, eu concordo, mas eu não sei, eu me sinto inseguro. Legal. Eu acho que vocês precisam expressar isso, porque a gente tem que ir em busca de soluções em conjunto. Porque uma coisa é eu dizer assim, não, eu não quero nem saber desse assunto. A outra coisa é assim, eu concordo, mas eu não sei fazer isso. É uma abertura para o diálogo, uma abertura para a gente construir junto. Então, o que a gente precisa fazer para que a gente aprenda, para que a gente reveja o nosso papel de atuação? Eu sei que tem muitas pessoas que se formaram no modelo e que hoje vêm para uma prática que não consegue. Então, mas nós temos aqui que discutir isso, fazer processos de educação, de formação mesmo, para a gente fortalecer o papel de vocês. Há um ano atrás, quando eu cheguei aqui, estava quase em abril, que eu cheguei, estava acontecendo, e eu conheci a Rosana aqui. Eu queria comentar que quando ela esteve aqui, naquele dia conversando e tal, ela tinha algumas referências minhas, eu tinha algumas referências dela, eu lembro que eu pedi para ela, Rosana, por favor, me ajude, eu preciso de indicação de enfermeiras, lembra, Rosana, de enfermeiras para vir para a gestão. E vejam como eu tinha certeza que a gente precisava contar com a enfermagem para fazer a gestão do sistema de saúde. E eu queria ter enfermeiras na gestão, inclusive. Não só enfermeiras ou enfermeiros, fortes, potentes lá nos serviços. Porque faz toda a diferença. Quando a gente soma múltiplos conhecimentos, e eu tinha muita clareza, ainda tenho, de que, principalmente na atenção básica, a gente tem que ter enfermeiro compondo a equipe de gestão. E hoje a gente tem, além da Fátima, que é gerente da divisão de atenção básica, de atenção especializada, desculpa, que é enfermeira, eu não sei se eu vou lembrar de todos, nós temos a Laís, tivemos o Renato, onde está o Renato aqui, que estava com a gente lá, agora tem a Laís, que também é enfermeira, que está aqui, e tem a Carol, que também é assessora do gabinete, também é enfermeira. Estou esquecendo de alguém? Não, E veja, tem muitas gerentes, as gerentes das UPAs, por exemplo, são todas enfermeiras, Lucien? A Lucien, vocês já conhecem? Lucien, levanta aí, é importante. Lucien aqui, ó. A Lucien é coordenadora geral de enfermagem do hospital e das UPAs. Tá? Então, eventualmente, tem algum contato, alguma coisa, ela discute mais com a gestão, mas acho que é importante todo mundo ter essa referência. Tá? Então, é uma enfermeira que está com a gente, eu acho que quase há um ano também, na troca da instituição que gere o contrato de gestão.
E nós temos hoje, na nossa rede, a última informação que eu queria passar para vocês, eu estava vendo isso ontem à noite, por isso que eu te pedi os números, o 100. A gente tem 193 enfermeiros que atuam na rede de saúde do município. É bastante? 193 enfermeiros / enfermeiras que atuam no nosso município. Em torno de 120, mais ou menos, praticamente na rede como um todo, e a diferença é nas UPAs e no hospital. Mas a rede tem muito mais enfermeiro ainda que UPA e hospital. E técnicos e auxiliares, nós temos 450. Então, é uma equipe grande, o que reforça, né, sempre a minha percepção de que Hortolândia tem uma rede de saúde, considerando o seu tempo de história, de formação como município, né, quando comparado, inclusive, com outros municípios, tem uma rede invejável, uma rede grande, consolidada, completa, digamos assim, com serviços em todos os segmentos, né, dos níveis de organização da saúde. E a gente precisa fortalecer o trabalho de saúde, dar qualidade, fazer com que as pessoas percebam, eu sou bem atendido aqui, e bem atendido no sentido mais amplo, né, confiar no trabalho da gente. Para isso, vocês são fundamentais. Fundamentais. E eu não estou aqui falando isso no sentido assim, ela quer ser simpática. Eu também quero ser simpática com vocês, porque eu acho até que eu sou simpática. Sou dura, mas eu sou simpática, eu sou afetiva. Mas eu estou dizendo isso porque, de fato, é fundamental o trabalho de vocês. Vou dar um exemplo. Vocês podem estar no acolhimento. Agora, se no acolhimento vocês fizeram a escuta, acolheram o paciente, e vocês chegarem para discutir com o médico dizendo, doutor, você atende? Vai ser diferente de você chegar e dizer, doutor, estou com um paciente que apresenta assim, 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 e na minha avaliação, ele precisa ser atendido hoje. Então, às vezes, são situações muito sutis, mas de vocês se posicionarem como um agente de cuidado, como uma pessoa que pode também decidir, definir, tem opinião, não, ele precisa ser atendido agora, ele precisa ter um encaixe hoje, né? E não ficar na dependência de que outro decida exclusivamente, né? Hoje vocês já podem prescrever medicamento. Olha, a Rosana vinha comentando, como é possível que hoje o enfermeiro ainda não prescreva nem benzetacil? Então, hoje vocês já podem prescrever medicamentos, isso está no protocolo, né? Com segurança, sabendo o que vocês estão fazendo. Então, acho que, eu entendo que esse passo que a gente está dando hoje é um passo para a gente comemorar. É um passo para a gente comemorar, porque é uma conquista grande, é necessário para a gente avançar na qualidade do nosso serviço de saúde, da nossa rede. Então, eu estou feliz, né, e queria compartilhar com vocês esse momento. Talvez eu fique ainda aqui um pouquinho para ouvir o debate, mas eu preciso ir, até porque eu vou para um lugar que... Eu vou na UBS do Santa Clara, na nova, tá, Andréia? Agora, saindo daqui, eu vou lá, acho que em julho a gente entrega o prédio na DEG. Pode entrar, por favor. Acho que a gente entrega o prédio em julho. Quero só falar muito rapidamente para vocês. A gente deve entregar o prédio da UBS Santa Clara em julho. Temos o Santiago e o Adelaide, que também eu espero que até julho a gente consiga concluir as obras que estão acontecendo. Então, são essas 3 unidades. O Novo Ângulo deve ser lá por dezembro, tá? Eu vi a Roseli aí, lá por dezembro. E eu acho, a gente, às vezes, eu sinto uma dificuldade de comunicação, porque eu acho que muitas coisas que a gente está fazendo não chega não chega na rede, né? Não chega assim. Acho que uma cidade que não tem um veículo próprio de comunicação, né? Às vezes, e a gente ainda não está tão bom assim nos WhatsApp, nas redes sociais, né? Para poder divulgar. Mas eu acho que a gente precisa melhorar nisso. No sábado a gente inaugurou o nosso CAPS 3. Adriano, levante. Todo mundo precisa te conhecer também. O Adriano, enfermeiro.
ele é coordenador do CAPS 3, junto com a Geni, que talvez alguns de vocês conheçam. Né? Então, o nosso CAPS Vida passou a ser CAPS 3, 24 horas. Nós já tivemos, ela fez assim, não sabia, está vendo, gente? Então, não tem como um enfermeiro da nossa rede e os demais não saber que a gente tem um CAPS 24 horas agora. Né? Nós já ficamos com paciente em hospitalidade, né, na sexta de noite, no sábado, enfim, né? Então, o CAPS já está funcionando, tá? E é um passo importante, pode sentar, Adriano, por favor, um passo importante na reorganização de todo o nosso cuidado em saúde mental. Né? Lembrando que saúde mental, né, lugar de louco, não é só no CAPS, como dizia uma pessoa com quem eu aprendi muito, né? O CAPS não, né? O lugar de louco não é só no CAPS. Então a rede também trabalha com as questões da saúde mental, né? Numa relação integrada, né? Com o CAPS, que é o serviço de referência, enfim, né? Então isso é uma ação muito importante. A outra coisa que eu queria informar a vocês, e que também toda a nossa rede precisa saber muito, porque vocês podem indicar, vocês podem orientar. Amanhã de manhã a gente vai fazer o lançamento de um programa chamado De Bem com a Vida. Nós poderíamos fazer uma oficina aqui só para discutir esse nome, De Bem com a Vida. Né? Que é um nome, na minha... né, profundo, porque não significa que eu não tenho problema de saúde, né? De bem com a vida, enfim, apesar de tudo, eu quero estar de bem com a vida, né? Que é um programa de promoção à saúde que envolve atividades físicas. Mas são atividades físicas que, preponderantemente, devem ser feitas no território. Atividades físicas simples que qualquer pessoa pode fazer, sempre orientados por um profissional. Então, a gente tem, acho que o Alfredo, e junto com o Departamento de Atenção Básica, treinou pessoas, né, capacitou pessoas para coordenar esses grupos, que podem fazer caminhada, o próprio Lian Kun, alongamentos e outras atividades. Né, mesmo grupos de discussão sobre alimentação saudável, né, vale dentro desse programa que se chama De Bem com a Vida. Então, todas as nossas unidades precisam fortalecer grupos com essa característica. E é um importante elemento, inclusive, de interação social, né, de integração, de eu perceber que eu posso estar indo caminhar, mas que tem uma pessoa que se juntou no grupo, que tem questões mais graves do que eu e que está aí se fortalecendo para a vida. Então, acho que eu queria muito que esse programa ele viesse com essa caracterização, assim, né? Ok, de fazer atividade física, né? Mas também com um processo de interação social, né? de bem-estar, de promoção, né? E no território. Vamos usar os espaços do território, a praça, a rua, o salão paroquial, né? Para aquelas igrejas mais antigas que tinham um salão paroquial, mas, enfim, espaços das igrejas, sejam igrejas católicas ou evangélicas, eu acho que a gente fortalecer a atuação da unidade no território. Acho que isso é uma coisa importante. E na sexta-feira, eu já vou terminar, tá? Eu falei que eu ia falar pouquinho, né, Estival? Eu acabei lembrando de várias coisas que eu queria dividir com vocês. Na sexta-feira, a gente tem também uma atividade muito importante que a gente está trabalhando, acho que quase 1 ano nisso. E sexta-feira a gente vai divulgar para a cidade o projeto de reforma do nosso hospital. Eu tenho certeza que as pessoas, talvez, ouvindo falar disso, elas não têm ainda a dimensão da verdadeira transformação que será a reforma desse hospital e que hospital que a gente vai ter daqui a 2 anos. Primeira coisa que não será um retrofit da fachada, ou seja, nós não vamos fazer uma fachada mais bonita. Nós também vamos deixar o hospital mais bonito, com certeza. Mas a coisa fundamental que vai acontecer no hospital é que ele vai ter uma UTI de 10 leitos, equipamento de tomografia, centro de parto normal, com 3 leitos de PPP, todo mundo sabe o que é, né? 3 leitos de UCI neonatal.
né? E vai ganhar mais uma sala cirúrgica. Então, a obra está prevista em 18 meses, eu espero que a gente consiga começar em outubro. A gente apresentou ontem o projeto para a Caixa, tem que publicar o edital, mas eu estou prevendo que em outubro a gente começa as obras. Então, a gente vai entregar, inclusive, em etapas, a reforma do hospital. Então, vamos separar a entrada da obstetrícia da entrada das urgências clínicas, né? Trabalhar mesmo, né, todo um fluxo e um atendimento humanizado para as nossas gestantes, né? E todos esses benefícios que eu falei, né? Ou seja, é um hospital que se transforma em hospital de média complexidade, efetivamente, que hoje ele não tem recursos tecnológicos para isso. Então, eu considero isso uma conquista imensa para o município. Nós não vamos construir um novo prédio, não vai ser possível ampliá-lo, porque a gente não conseguiu dinheiro para isso, mas o dinheiro que a gente conseguiu já vai ser possível para a gente fazer essas ações. Serão 10,5 milhões em obras, dinheiro integral da União, Ministério da Saúde, 10,5 milhões, e mais 2 milhões também já em conta depositado para comprar o tomógrafo. Então, acho que a gente tem novidades importantes pela frente, né? Mas eu estou falando também do hospital, mas eu não estou... O hospital não pode atropelar a rede, muito pelo contrário. O hospital ele existe para compor uma rede. E nós temos que fortalecer cada vez mais os fluxos entre o hospital e a rede, né? Tem a discussão da linha de cuidado materno-infantil, né, Karine? Que está acontecendo, por exemplo, e eu tenho feito um pedido, né, Eu quero ver, sabe, Lucien, que toda gestante vai sair da nossa maternidade com dia e hora agendado para ela voltar para a unidade de saúde para a consulta dela e do bebê. Mas não é assim, sabe? E a unidade lá do Figueiras faz um cartãozinho bonitinho, com florzinha, e daí o hospital agenda para o UBS do Figueiras. O UBS outra lá não faz... Não, não é assim. Não pode ser assim, não pode ser na iniciativa de cada serviço. Isso tem que ser uma regra de cuidado, que garante o cuidado. Precisamos fortalecer o vínculo da nossa gestante, conhecer e saber o que vai acontecer com ela dentro da maternidade, né? Para que elas param de dizer, eu tenho medo de ter o bebê lá, né? Então, tem muito trabalho pela frente, né? Que a gestão é fundamental para induzir isso, mas a gente só pode induzir. Eu só posso induzir. Quem vai fazer isso efetivamente acontecer, se transformar em realidade, são vocês, junto com os demais todos, trabalhadores que não estão aqui, né? Por isso que vocês merecem, na verdade, o meu reconhecimento e o meu agradecimento. Então, para finalizar, eu quero agradecer profundamente a minha equipe, inclusive por essa organização aqui, Laís, Karine, Carol já falei, né? Felipe, diretor do departamento, a Ana, que eu não estou vendo, se eu não vejo, eu acabo não lembrando, o Estivale, que está aqui, o Rodrigo, que está aqui, que são diretores também, enfim, agradecer a todos a presença e também o trabalho, né? Nós somos muito mais fortes quando a gente trabalha juntos, tá? Sozinhos nós não podemos fazer quase nada. E eu preciso destacar a presença do querido Fausto, que está aqui, que já esteve conosco, né, voltou para São Paulo, mas que veio aqui hoje para valorizar também, para dizer, nossa, um momento tão importante, eu quero ir lá, né? Porque é isso, né, Fausto? Não é fácil fazer isso que a gente está fazendo. Nós temos que nos reconhecer, sabe? Dizer, não, a gente é bom, né? Não é fácil fazer isso que a gente está fazendo. Então, nós temos mesmo que nos aplaudir, tá bom? Então, uma salva de palmas para nós. Muito obrigado e um abraço carinhoso a todos vocês. E agora eu queria convidar para compor a mesa a Rosana Garcia, vem representando o Corém. Obrigada, Rosana.
A Ana Carolina Martins, ela é assessora técnica aqui no gabinete da Secretaria de Saúde, mas ela vem para conversar com a gente sobre a formação dos enfermeiros. Obrigada, Carol. O Renato Lopes, cadê? Renato. O Renato, ele compôs o grupo técnico de elaboração do protocolo e é enfermeiro da rede e vem conversar um pouquinho com a gente sobre isso também. E a Laís Souza. Hoje a Laís, ela é apoiadora em saúde, é referência técnica de enfermagem na secretaria. Os convidados vão fazer uma fala e depois a gente abre para um debate, tá bom? Depois do debate a gente tem um café. Bom dia a todos e todas. Muito fraco. Bom dia. Ai, que beleza. É um prazer retornar aqui à Hortolândia, a essa casa. Estava falando para a Odete que o ano passado, por volta de acho que 24 de abril, maio, alguma coisa assim, a gente estava aqui por convite da Secretaria Municipal de Saúde. A Odete estava chegando, um momento muito, muito feliz. Renato estava aí com a gente, né, Renato? Nos convidando. Um momento de festa, um momento de fazer projetos iniciais, e a gente estava participando com vocês. Eu, nesse momento aqui, representando o Conselho Regional de Enfermagem, a presidente do nosso conselho, doutora Renata Pietro, parabenizo enfermeiros, enfermeiras, auxiliares, técnicos de enfermagem pela nosso mês, né, nossa semana, nosso mês, que eu considero que são todos os dias do ano, pelo fato da grande luta que nós temos no cotidiano dos nossos dias relacionados ao Sistema Único de Saúde, né? Acho que a doutora Odete trouxe uma questão bastante importante ligada aos protocolos, e que a gente referencia em termos de sistema de saúde, em termos de conselho de enfermagem, em relação a práticas de enfermagem. A quem somos nós enquanto profissionais de enfermagem dentro do sistema de saúde. Se nós não fizermos diferença na vida das pessoas, não tem por que a profissão existir. Isso é muito importante nós guardarmos conosco. Eu falei o ano passado, e eu sempre gosto de retornar, fazer a fala. Florence Nightingale, que é oficialmente a fundadora da profissão enfermagem, ela não chegou para sua mãe, ela, uma mulher rica na sociedade, que na época não podia estar cuidando de pobres e desvalidos, não chegou para a mãe e disse: mamãe, vou cuidar de pessoas desvalidas e pobres da guerra da Crimeia. E a mãe disse: vá, minha filha, Deus te abençoe e te ajudarei até financeiramente. E ela saiu e cuidou de pobres desvalidos na guerra da Crimeia, em 1845. Não. Florence rompeu com uma sociedade, com uma ordem social instituída, e foi cuidar de pessoas pobres que estavam na guerra, e acima de tudo ainda fez estatística comprovando que não morriam somente de guerra, morriam por conta de falta de cuidados. Diminuiu sim a questão da mortalidade para a sua época. Foi uma grande mulher, porque a nossa profissão ainda, apesar de estar mudando o perfil, ainda é predominantemente feminina. Ela foi uma grande mulher para a sua época,
época, assim como nós tivemos a Baiana Ana Nery no nosso país, no Brasil, também com a Guerra do Paraguai, e outras grandes mulheres que nós tivemos no nosso Brasil, e que fundam a nossa profissão enfermagem. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos de Florence Nightingale, Ana Nery para o século XXI. Nós precisamos de pessoas que rompam com ordem social e com o que está instituído, porque senão a profissão enfermagem não tem sentido existir. Não podemos ter profissionais de enfermagem, auxiliares técnicos e enfermeiros que ficam no muro da lamentação e que ficam chorando aos cantos ou reclamando, se não forem à luta para que o sistema de saúde ele possa ser equânime, justo e que ele não tenha esse desfinanciamento que hoje nós temos no país. Essa luta é nossa. No estado de São Paulo, somos 540 mil profissionais de enfermagem, somos a maioria. Então, nós somos a maioria dos profissionais no Brasil também. Precisamos pegar uma luta que é uma luta que não é. Eu não tenho partido político, não tem problema ter partido político. Eu digo, eu sou uma sanitarista, enfermeira sanitarista. Sou uma enfermeira que articula e luto pelo Sistema Único de Saúde, militante política, sim. Hoje à tarde vamos fazer política na Câmara de Campinas. Por quê? Porque a gente luta pelo SUS e acho que a enfermagem tem uma responsabilidade grande. Quando eu falo da Bezetacil, que nós, profissionais, muitas vezes, muitos enfermeiros ainda têm falta de capacitação, têm dúvidas em relação à prescrição, precisamos nos capacitar para pôr protocolos, temos que falar sobre isso. Por quê? Porque a sífilis está aí e mata. E tem a sífilis congênita e nós precisamos mostrar a diferença na sociedade. E isso não é fazer a vez do médico, isso é fazer a diferença na sociedade. Internacionalmente, nós já temos um reconhecimento da Organização Pan-Americana da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, com a campanha que nós temos aí internacional sobre a questão das práticas avançadas de saúde, que o Conselho Federal de Enfermagem está abarcando e nós estamos fazendo estudos para que tenha formação em práticas avançadas no nosso país. Eu faço parte dessa discussão dentro do Conselho Federal de Enfermagem. Estamos no Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, também discutindo essas questões de práticas avançadas de enfermagem, para que nós, a enfermagem, levantemos a cabeça e realmente não precisamos competir com o profissional médico, porque trabalhamos em equipe. Nós não somos maior que o médico, nós somos uma equipe. E quando a doutora Odete diz que nós vamos procurar sim o médico para discutir um caso, já fazemos exame físico, já fazemos toda uma orientação, se necessário já prescrevemos e só levamos ao profissional médico quando não temos como resolver. Assim como levaremos para o psicólogo, para outro profissional da equipe, terapeuta ocupacional para outro profissional da equipe. Para isso, evidentemente, precisamos de capacitação. Não estamos dizendo aqui, eu em nome do conselho, que será faça, não é isso. Precisamos de capacitação. E aí é importante os protocolos de enfermagem. Então eu parabenizo a cidade de Hortolândia pela valorização que tem sido feito em relação ao lançamento dos protocolos de enfermagem, e também acho que é importante dizer que o Conselho Federal de Enfermagem, preocupado com a diversidade epidemiológica, sanitária e a diversidade do nosso país, lançou também as diretrizes de elaboração de protocolos pelos conselhos regionais de enfermagem, não porque nós, conselheiros, vamos fazer os protocolos de enfermagem, mas porque construiremos juntos com
com os municípios e com as universidades. E aqui em Hortolândia nós convidamos a secretária de Saúde a indicar o nome para estar compondo conosco essa construção no estado de São Paulo de protocolos de enfermagem para atenção primária. Para aqueles municípios, porque nós temos municípios de 12 milhões de habitantes, como o estado de São Paulo, aqui acho que está 200 e alguma coisa, 225, 250 mil habitantes, temos municípios com 800 e poucos habitantes. Então, aqueles que não puderem construir como Hortolândia está construindo, teremos lá no estado de São Paulo, no site do Conselho Regional de Enfermagem, os protocolos construídos pelos municípios, pelas universidades, pelo Conselho, para fazer adesão. Faz a adesão parcial, total, faz a capacitação para esses protocolos, vão estar no site, como Florianópolis, o Corém de Florianópolis fez, o Corém de Minas Gerais tem, faz a adesão, aqui Hortolândia tem os seus, não é obrigatório fazer a adesão, pode continuar com o seu. Então, assim, isso é importantíssimo para a enfermagem por conta da segurança que é dada aos profissionais, né? Então, assim, muito obrigada pela composição que farão conosco na construção dos protocolos que serão para o Estado, no Corém regional do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse dia de lançamento. Parabéns pelo investimento que é feito à enfermagem aqui. Saibam que não é fácil fazer essa construção, é contra-hegemônica, é difícil. A Rosana não acha que é fácil, porque a Rosana também no município de Campinas é servidora pública, está se aposentando e começou carreira como auxiliar de saúde pública. Tá? Então, assim, hoje enfermeira, professora, doutora, mas fui auxiliar de saúde pública e construí esse SUS de Campinas e o SUS nacional. Parabéns à cidade, parabéns enfermeiros, auxiliares e técnicos, muito obrigada. Bom dia a todos. Em nome da Rosana, que está representando o nosso conselho, eu parabenizo aqui toda a mesa. Primeiramente, gostaria de agradecer à secretária de Saúde por esse espaço, por permitir que a gente possa estar aqui e discorrer em algumas coisas, né, Rosana, dentro da nossa profissão. Eu queria aproveitar o gancho, a Laís tinha conversado comigo ontem, sobre a gente discorrer um pouquinho sobre a nossa formação e a nossa atuação e a nossa capacidade, inclusive, de fazer algumas discussões sanitárias e epidemiológicas. Que isso faz parte da nossa formação. Na verdade, nós integramos toda uma equipe multidisciplinar, mas somos os únicos na formação que temos toda a bagagem fisiológica, patológica, sanitária e semiológica, né? Então, nós temos a capacidade de fazer essa discussão de caso, inclusive tentar fazer com que a equipe dentro dessa construção a gente, inclusive, consegue criar uma discussão, fomentar uma discussão com clareza, com relevância, se a gente se permitir. E eu falo se a gente se permitir, vou dizer o porquê. A Rosana estava falando aqui da Ana Nery, da Florence Nightingale, e eu confesso para você que na minha formação eu ficava discutindo muito com os meus professores com relação à nossa história. Né? Porque a nossa formação é engraçada. A gente começa com voluntários que querem se doar para o próximo, muito interessante, né? Que sai de casa. Uma rica, a Ana Nery, que tive a oportunidade, inclusive, de fazer uma especialização na Faculdade de Saúde Pública da Bahia, que recebe o nome dela, também tem essa condição, né? E com essa, com a questão voluntária, elas conseguem fazer uma revolução sanitária e epidemiológica, né, Estivale, que, na verdade, embasou toda a nossa formação. Né? Ela conseguiu, à época dela, separar soldados que, ou por arma de fogo, ou por arma branca, ou por aqueles que eram febre tifoide ou qualquer outra coisa, para que a gente não tivesse, naquela época, a transmissão vertical. Né? Então, a gente está falando do princípio dos primórdios. Né? Mas aí, a gente começa a ver como isso se evoluiu no Brasil, e aí a gente tem as santas casas, que aí começou com aquela questão de você ser
atender o mais pobre, o mais fraco, o oprimido. Veja bem, e a enfermagem ali, naquele centro, né? Que tudo vê, que tudo ouve e que tudo faz aquilo porque foi dentro da nossa construção. E aí, de repente, né? Eu não sei, eu acredito, eu gosto muito de fazer alguma discussão, adoro a Florence, adoro a Ana, né, são percussoras, mas eu gosto muito de falar, e ontem fui convidada para fazer uma fala muito parecida com essa que nós estamos aqui, e ninguém da plateia conhecia a comandante Elza, que foi uma enfermeira, e hoje está tão bonito falar de militares, né? Então eu acho interessante a gente abordar, né, que nós tivemos em 1921 a primeira enfermeira da Força Aérea Brasileira, que eu tive o prazer de conhecer, mas que morreu o ano passado. E que muito nos orgulha, não só pelo simples fato de doar pelo outro, ou por ser solidário, porque isso, muitas vezes, não precisa ser da área da saúde também, para a gente ter isso dentro do coração da gente, né? Dentro da fé que a gente pratica, né? Dentro do respeito que a gente tem pelo próximo, isso até naturalmente nasce com a gente. Mas ela teve uma condição técnica importantíssima, inclusive de dizer em alguns momentos, não. Não, mas não, quando eu digo não na questão de você simplesmente não concordar e não querer fazer, ou até muitas vezes, como a gente vê no mundo de hoje, usar o conselho para não precisar desempenhar algumas atividades, né? Porque eu, na minha atuação, ainda inclusive digo assim, o conselho tem que me ajudar com que algumas questões eu consiga, de fato, dentro da minha profissão, realizar. Né? Eu não quero usar o conselho para dizer assim, olha, o cálculo de número de profissionais não permite, sendo que a gente sabe que uma discussão muito ampla, que vai muito além e que o conselho está tanto para os profissionais e tanto para o outro lado, para a gente conversar e tentar chegar no melhor consenso possível, porque senão não tem absolutamente saúde. Então, eu acho que quando a gente fala dessa profissional enfermeira da Força Aérea, ela coloca com muita clareza, e como foi o trabalho dela, exatamente o nosso conhecimento técnico-científico. Porque nós temos na nossa graduação e na nossa ementa exatamente todo o necessário para cuidar. E quem trata de doença, muito possivelmente não gostaria que alguém que cuidasse do seu processo de doença não tivesse condições mínimas necessárias para fazê-lo. Por isso, a nossa ementa dos profissionais enfermeiros tem todas as diretrizes das ciências médicas. E eu não estou dizendo isso porque eu sou professora titular da Faculdade de Medicina de São José dos Campos e enfermeira. Estou dizendo isso porque é verdade. E estou dizendo isso porque eu acredito muito e fico muito contente de saber que nós podemos fazer a diferença, que o protocolo é apenas um início para dizer o seguinte, olha, isso está instituído, mas o meu território, a minha situação permite outras práticas que vão muito além disso e que eu vivencio e que eu posso fazer diferente, né? E aí vem uma discussão que a gente precisa estar muito embasado, né? Então, eu acredito que a nossa profissão exige da gente o tempo todo esse estudo, esse conhecimento, esse aprofundamento. Porque a nossa profissão, ela é um elo para todas as outras. Veja bem, gente, quando eu comecei, e eu não vou falar o tempo, porque eu sou a mais nova daqui, tenho certeza, mas quando eu iniciei a profissão, eu trabalhava, graças a Deus eu fui muito abençoada com a minha carreira, mas eu trabalhava com a doutora Adib Jatene, e aí eu cuidava do pós-operatório dos pacientes da cardíaca. Estivale, quem fazia tamponamento e respiração ventilatória e mecânica nos pacientes era enfermeiro. Era um enfermeiro. Depois chegou o fisioterapeuta. O enfermeiro discutiu porque o fisioterapeuta chegou? Claro que não, ele chegou para somar. Ele era um ou outro, e hoje toda a UTI tem no mínimo, em torno de, por plantão, 2 dias, 2 noites invertidos, né? Então são em torno de 8 profissionais, no mínimo, né?
Então, ou seja, ele veio para somar, e com isso veio a terapeuta ocupacional, e com isso vieram os psicólogos, enfim, e com isso a gente passou de ser meramente o guardador da chavinha, que fechava o armário do psicotrópico, que fechava o armário do ventilador, que controlava, sabe? E de fato, fazer uma discussão de cuidado. Olha, acabou de ser feita uma uretrolitotripsia, mas esse paciente, o senhor deixou a sonda e ele está passando de 72 horas, eu retirei a sonda, ele não está conseguindo urinar. Claro, ele ficou um período grande com a sonda. Então, quer dizer, essas discussões técnicas nos permitem aprofundar, sabe? O protocolo, ele é extremamente importante, muito. Mas, além dele, a gente tem que incorporar, de fato, que a gente não precisa ficar preso a ele. E que a gente tem que conhecer a situação socioepidemiológica que nos cerca e, de fato, avançar para isso, sabe? Fazer essas discussões. E fazer essa discussão qual o exemplo que eu acabei de fomentar com relação à chegada de fisioterapeuta, com relação a gente não está, de fato, fazendo o papel do médico? Claro que não, porque ele é o profissional que trata a doença. O plano de cuidado somos nós quem vamos gerenciar. Então, de fato, nós temos que encarar o nosso espaço como precursor dessa discussão. Porque, muito possivelmente, o fato de encarar o indivíduo como ser único, ele é único mesmo, não tem como, cada um é de um jeito, não existe receita de bolo. Existe o protocolo que institucionaliza, que nos fortalece, que nos dá essa liberdade. Mas, a partir do nosso conhecimento e do levantamento de dados que nós temos, nós conseguimos avançar, né? Eu acho extremamente importante esse momento que a Secretaria de Saúde fortalece a unidade básica para avançar realmente nesse plano de cuidado, para que o profissional enfermeiro possa, de fato, e aí quando eu digo o profissional da enfermagem, eu estou incluindo todos os profissionais, de fato que a gente possa assumir o nosso papel, que vai ser de acolher, que vai ser aquele que muitas vezes vai dar um plano terapêutico singular, que vai sugerir uma discussão de caso, que vai, inclusive, até fazer uma discussão da profilaxia terapêutica que está sendo implementada. E eu acho que nós temos total condição de fazer isso. Acho que nós precisamos procurar, precisamos exigir também do Conselho que esteja sempre com a gente, que possa nos fortalecer, que possa fazer com que a gente, de fato, tenha o nosso papel instituído e garantido. Mas, acima de tudo, que se a gente não nos mostrar, a gente vai continuar como foi lá atrás, né? Pequenas profissionais que são solidárias. Eu quero ser solidário enquanto ser humano, óbvio, legal, eu acho perfeito, a gente tem que ser. Mas eu tenho conhecimento técnico, científico para discutir o plano de cuidado e para dizer para os pacientes aquela necessidade que ele tem num primeiro momento. Inclusive para que eu saiba que eu não preciso de conselho para dizer que eu posso fazer o acolhimento, aliás, eu devo, que eu posso fazer toda a imunização que é necessária. E é claro, se eu tenho uma prática que ela precisa ser aprimorada, nós vamos fazê-lo. Mas veja bem, eu sou o profissional da enfermagem, eu faço imunização. Sim, claro, eu não tenho só que ter técnica. Isso faz parte da minha profissão, isso faz parte da minha formação. Não existe assim, óbvio que a gente tem uma aptidão, nós temos aptidão melhor, uma mais, outra menos, mas nós estamos para o processo de cuidar. E dentro dessa equipe, a gente tem que saber os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, mas para somar. Mas não simplesmente ser assim, não posso, não tenho, ou o Corém não me permite. O que o Corém não me permite dentro da minha formação? Né? Porque aí a gente tem que fazer essa discussão, porque nós estamos aqui para formar, estamos aqui para somar, né? Eu acredito muito nisso. Então, eu queria muito, muito agradecer, espero que eu não tenha estendido muito, mas eu acho que a gente pode, inclusive, tirar daqui, e eu sempre falo isso para o Felipe, sempre falo isso para a Karine, sempre falo isso para a Laís, eu acho que a gente podia se reunir mais, eu acho que a gente poderia nos falar mais, eu acho que nós poderíamos tirar dentro do nosso grupo, talvez, até uma pessoa daqui, que seja, inclusive, o representante dessa classe para
falar com a diretoria, para falar com a secretária de saúde. Eu acho importante. Quais são as nossas necessidades? Quais são as nossas fragilidades? A gente tem uma fraqueza em determinadas técnicas ou determinadas ações? Vamos construir. A gente percebe que existe determinadas situações que talvez não se execute, mas que possa ser executado. O que precisa para ser feito? Qual é a necessidade a ser implementada? Vamos conversar, eu acredito muito nisso. Eu acredito que a nossa construção é primordial para que a gente tenha êxito e que os nossos resultados eles aconteçam e que, acima de tudo, a promoção à saúde seja eficaz e seja possível e que o acesso seja realmente para todos. Tá? Um abraço. Obrigada. Bom dia. Vou falar um pouquinho da história, né? Vim falar um pouco da história dos protocolos, como é que surgiu a ideia de não de fazer, mas de implementar isso aqui em Hortolândia, né? Então, a importância do protocolo já foi muito bem explicada pela secretária, pela Rosana, pela Carol. Os protocolos começou da seguinte maneira: eu coordenava um serviço aqui em Hortolândia, né, o SAMU, e fui para a Secretaria de Saúde e ficar responsável pela parte técnica da enfermagem como um todo. E foi logo quando mudou a gestão e a Odete assumiu a Secretaria de Saúde e trouxe o Dr. Felipe, que era o nosso diretor, e o Fausto, e eles me chamaram um dia para conversar e falaram para criar um grupo de trabalho para fazer protocolos. Eu fiquei meio assim, não estava acostumado, nunca tinha trabalhado dessa forma com protocolos de atenção básica. No SAMU tem os protocolos específicos de urgência e emergência, que são importantes, que ainda estão em construção. E daí eu fui estudar um pouco, né? Me pegou um pouco de surpresa, era uma responsabilidade muito grande, criar um grupo de protocolos. E eu fui estudar a importância e eu vi realmente como era importante ter os protocolos, como o enfermeiro fica protagonista, como ele consegue se empoderar de algumas coisas que tem um déficit muito grande principalmente na atenção básica, por conta do médico centrado, de não ter consulta, a agenda médica era para meses. Depois, um dia, o Dr. Rodrigo me chamou para conversar, falou que está tendo um problema, uma fila muito grande numa UBS, e aquilo foi para a imprensa, e que a consulta os pacientes ficavam numa fila, 40, 50 pacientes, desde as 4 horas da manhã, para a hora que marcar a consulta, ele ia ter para aqui 2, 4, 5 meses para frente. Daí não verificava qual era o grau de gravidade, a recepcionista marcava uma consulta. Então tinha um paciente que estava quase infartando, com a pressão altíssima, só que ele chegou por último da fila. E uma paciente jovem estava na frente, era uma consulta de rotina, ela conseguiu a vaga primeiro. Daí eu falei, bom, então realmente a gente precisa consertar isso. Foi essa fala que o Felipe me explicou, e o Fausto foi uma pessoa que me motivou bastante. Ele me falou, Renato, isso é importante. E ele me cobrava, né, Fausto? Às vezes falava assim, Renato, hoje é quinta-feira, não vai ter reunião dos protocolos? Eu falei, não, vai ter reunião. Então a gente criou um grupo de trabalho, que era composto basicamente por eu, a Laís, a Cione, a Juliana, do Parque do Horto, a Erika participou de algumas vezes para a parte de epidemiologia, de arboviroses. E essas discussões eram bem interessantes. Elas traziam material, a gente fazia a leitura, a gente pegou de Florianópolis, pegou os protocolos, a gente discutia, falava, em Hortolândia acho que não dá certo isso, porque não tem isso. Daí a gente começou a perceber que não tinha medicações que tinha que ter no protocolos, ciprofloxacina, algumas medicações. Daí eu falei, Felipe, não tem. Ele falou, não, mas então vai ter. Daí tinha discussão, mas o custo é alto. Mas Felipe, não, vamos bancar, precisa ter, está no protocolo, isso é uma coisa importante. Por exemplo, como é que um enfermeiro vai tratar uma infecção de urina não complicada se não tem um ciprofloxacina? Vai tratar com Bactrim, por exemplo? Então, foram discussões de alto nível, que envolvia custos. Então, era uma coisa, foram discussões muito importantes. E a gente foi construindo, teve vários percalços pelo caminho. Então, a gente digitava, tabulava, e daí, por algum motivo, sumia do programa, porque tem o Excel, tal. Então, a gente perdeu, às vezes, tudo, começava tudo do zero. E o Fausto falou, Renato, calma. Então, tem um momento que a gente ficou bem estressados, porque parece que não ia andar, que não ia sair. E hoje a gente está vendo que concluiu, ficou pronto. É bem grosso, é bem extenso, mas é um instrumento muito importante. E por que eu digo isso? Hoje eu estou numa UPA, e de lá eu percebo a importância. Por quê? Faz uns 15 dias, uma paciente chegou na classificação de risco, a gente faz classificação de risco na UPA, e ela estava com um destro de 480. Daí fiz a classificação, classifiquei como amarelo, passei para o médico em consulta. E
Na hora eu acabei não dando muito assim, não que eu dei importância, mas eu não colhi muito o histórico muito completo. Daí no próximo plantão ela apareceu novamente. Eu falei, a senhora está aqui de novo com o déficit de 400, o que acontece? Ela falou, eu vim de Minas Gerais, estou morando aqui faz 2 meses, eu fui na UBS e a consulta marcou para daqui 3 meses. E eu falei, não, peraí, então era a segunda vez que ela voltava com destro alto, e que não era para ela estar ali, ela era para estar com controle. Ela falou que não estava tomando medicamento, porque ela não tinha receita. Daí eu peguei e fiz um encaminhamento para ela e encaminhei para a UBS mais próxima, que era Nova Hortolândia mesmo. E no dia seguinte ela retornou à noite. Ela falou, não, eu falei com o enfermeiro, conversei com ele, marcou para essa consulta para sexta-feira, era uma quinta. Para amanhã mesmo eu vou ter a consulta e vai passar meu medicamento, vai entrar com medicamento. Então, assim, a consulta dela que estava para julho, ela conseguiu para a mesma semana. Então, isso mostra a importância dos protocolos, porque daí o enfermeiro vai poder, após ela passar a consulta, renovar a receita. Então, tem muito isso na urgência e emergência, troca de receita, paciente com receita vencida, adolescentes que vêm... Teve uma noite que um adolescente veio fazer uma consulta porque ele estava achando que tinha contraído AIDS por conta de uma relação que ele teve. Então, ele não conhecia, ele não sabia como se prevenir. Então, ele estava no local errado. Então, assim, a partir do momento que que o protocolo entre em funcionamento, seja capacitado, a gente consegue encaminhar esses pacientes que não era para estar ali para atenção básica. Só que daí ele vai chegar lá e não vai ser na recepção, ele vai passar com o enfermeiro, que vai orientar, que vai dar o tratamento melhor para aquela situação. Né? Então, foi basicamente isso que ocorreu para a gente chegar até os protocolos de enfermagem. Foi um caminho... bem árduo, não foi fácil. Teve momentos que eu conversava com a Rosana, ela me dava bastante dicas, procura tal pessoa, às vezes tinha dúvidas de alguma... Será que o enfermeiro pode ou não fazer isso? Porque às vezes a gente fica na dúvida, o Corém dá respaldo, não dá respaldo... Isso não está totalmente finalizado. Tem muitas questões que ainda estão sendo discutidas, e isso aqui é apenas o começo. Porque tem questões aqui que tem enfermeiros que não têm esse empoderamento de fazer ainda, são questões mais complexas. Então, precisa ter as capacitações. Então, a Laís, eu tinha iniciado o processo de algumas capacitações, e isso não vai ser coisa de um mês, vai levar 1 ano, vai ser um encontro mensal, onde vai ser, hoje vai falar sobre a hipertensão. Então, o que o enfermeiro vai fazer no tratamento de hipertensão? Quais medicamentos ele pode transcrever? Quais são os critérios para a transcrição? Vai ser avaliado o risco cardiovascular. Então, não é uma consulta simples. O enfermeiro não vai pegar a receitinha que está vencida e vai transcrever. Não, não é dessa forma. Tem todo um detalhe. Ele vai avaliar o risco cardiovascular. Ele não pode mudar a posologia, mas ele pode discutir, fazer uma consulta compartilhada com o médico. Falar, doutor, esse medicamento não está fazendo bem, vamos pensar, o doutor vai discutir. Enfim, então é um trabalho muito importante. E eu espero que esse trabalho continue sendo efetivado e que algumas coisas que a gente consegue trazer também para urgência e emergência. A gente sente que ainda falta algumas situações. Um paciente com uma dor precordial, numa classificação de risco, na minha opinião, ele não pode estar, em 10 minutos ele tem que estar com o eletro pronto, sem precisar passar com o médico. Ele vai chegar na consulta com o médico com o eletrocardiograma na mão e priorizar a situação dele. Mesma coisa nas questões de dengue, os casos mais graves. A gente teve uma perda, né, Renata, de uma paciente jovem, porque ainda tem falhas no processo. E isso a gente vai conquistando aos poucos, né, com protocolos. Quando eu estava no SAMU, a gente teve alguns problemas com a equipe médica do Mário Covas, a equipe médica antiga, não está mais lá. Você fala, Renato, você fica muito falando em protocolos, tudo é protocolo, porque protocolo salva as vidas. Em qualquer lugar do mundo, os protocolos foram feitos para organizar o fluxo, para dar um dinamismo naquele quadro e para realmente ver qual o caso mais grave, qual o menos grave, qual que vai ser priorizado. Tá? Então, eu queria agradecer a presença de todos. A gente está nas comemorações do mês da enfermagem. E é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Bom dia. Eu fico muito feliz, na verdade, de ver a carinha de vocês daqui da frente. Acho que está bem bonito. Eu sou Laís, para quem não me conhece, né? Eu agora assumi algumas funções que o Renato estava fazendo na Secretaria de Saúde, e uma delas, assim, o desafio, né, foi vamos lançar os protocolos, vamos terminar os protocolos. E aí,
a gente, na verdade, o protocolo é uma coisa que foi elaborada, não é um feito, né? Feito da Laís, feito do Renato, né? Nossa, super trunfos, né? Não, na verdade, é um feito de todos nós, né? Todo mundo que está aqui contribuiu, de alguma maneira, para a elaboração desses protocolos de assistência, né? E o Fausto, que está ali levantando e saindo, foi uma pessoa que eu tenho que citar aqui, porque é uma pessoa que contribuiu muito para a elaboração desses protocolos de assistência, assim como a gestão da Secretaria de Saúde, Karine, Felipe, a própria Carol já participou do grupo de trabalho do protocolo. E antes de eu falar, né, sobre o grupo de trabalho, acho que a gente tem que falar o que aconteceu agora nesse último mês, que foi super importante. Foi um trabalho que a gente fez de sensibilização mesmo, né, de estar nas unidades e conversar com os enfermeiros e a gente entender quais que são as dúvidas, quais são os questionamentos, quais são as arestas que a gente precisa aparar aqui nesse documento. E uma coisa que o Renato falou agora, que é super importante, este documento, que está aqui, né, essa coisa enorme, ele não é o documento final. E nem vai ser. Esse documento depende de cada um de vocês, né? E a gente está aqui para construir este documento juntos. Agora, eu estou numa fase de vamos publicar esse documento, né, do jeito que ele está, dividido por eixos. Então, o protocolo hoje a gente divide em saúde da mulher, saúde da criança, saúde do adulto. Aí tem as partes da vigilância epidemiológica, que a gente contou com a participação muito boa da Érica, e as ISTs. Mas a gente vai colocar coisas nesse protocolo relacionadas à urgência e emergência. Já tive algumas discussões com alguns profissionais da urgência de o que a gente pode inserir no protocolo, que é da parte de vocês, que o enfermeiro pode ter mais autonomia. Existem protocolos próprios, por exemplo, do SAMU? Existem, mas a gente tendo isso registrado no protocolo do município é um ganho para nós todos, como classe enfermagem, né? Eu queria aqui aproveitar a oportunidade e apresentar o grupo do protocolo. Acho que são as pessoas que trabalharam assim na linha de frente, né, da construção do protocolo. Assim, claro, com a participação de todas as outras pessoas, né, mas eu acho que são as pessoas que realmente estiveram lá reunidas, né. A gente costuma brincar no grupo, o nosso bebê nasceu hoje, né, 9 meses de construção e o parto está sendo agora. Porém, eu queria, então, citar as pessoas que fizeram parte do grupo e que se essas pessoas pudessem colocar de pé e a gente desse uma salva de palmas para elas. A enfermeira Cione, enfermeira do São Bento. A Cione, ela falou uma informação super importante hoje, né, de que a construção desse protocolo é uma coisa que vem acontecendo, a gente fala, né, esse protocolo que está sendo lançado hoje, ele foi 9 meses de construção com este grupo, mas já houveram vários outros grupos. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão sentados aí já participaram desses outros grupos de construção de outros protocolos, né, e a gente está conseguindo ver a coisa avançar mais um passo, então a gente fica bem feliz com isso. A Juliana Davoli, enfermeira do Parque do Horto. A Joana, enfermeira da UBS Dom Bruno. A Andressa, não sei se ela está aí, eu acho que ela não está. Ela está de férias. Que é a enfermeira da USF Adelaide. Eu queria citar o nome do Fausto, por favor. Que foi uma parte, ele conduziu muitas das reuniões do protocolo, né, do grupo de trabalho. O Renato, que é enfermeiro que está aqui agora na assistência. Quem? A Érica, enfermeira da vigilância.
coordenadora, né, da Vigilância Epidemiológica, e eu, Laís, enfermeira na época da USF Orestes Húngaro. O grupo do protocolo não é um grupo fechado, tá? E a construção, na verdade, partiu da gestão, conversando com os coordenadores, quem eles indicariam para fazer parte desse grupo. Não é um grupo totalmente fechado. Então, você, enfermeiro que está aí sentadinho e queira fazer uma discussão com a gente, estamos aí, tá? Meu telefone, passa o WhatsApp e a gente conversa, tá? Eu quero de verdade agradecer a presença de vocês todos e falar que o documento protocolo não está fechado, a situação protocolo também não está fechada, né? Nós agora vamos entrar em uma cadência de capacitações, tá? Relacionadas ao protocolo. E aí eu queria convidá-los, inclusive a primeira capacitação já tem dia marcado, a gente não tem local, já tem um horário assim, né, específico, mas o local a gente ainda não tem fechado, vai ficar para o dia 12 e 13 de junho, a primeira capacitação em saúde da mulher, tá? A gente pensou em fazer as capacitações contando com os enfermeiros da rede. Eu acredito que a rede é uma rede forte. Vocês são altamente capazes. Eu fiz essas visitas nas unidades e eu acho que clareou mesmo. Até as meninas do grupo do protocolo também têm a mesma opinião, né? A gente teve uma mente mais clara da capacidade de vocês, enfermeiros, como potência dentro da equipe de saúde. Nós temos enfermeiros totalmente capazes, enfermeiros especialistas, enfermeiros que estão aí fazendo no dia a dia, e a gente quer contar com vocês para que a gente consiga fazer essas capacitações, tá? Na verdade, a gente vai fazer discussões dos processos de trabalho em enfermagem, e a gente tem um cronograma extenso aí, mês após mês, até dezembro, né, que está previsto. Eu quero, de novo, agradecer a presença de vocês todos. E é isso. Você quer falar, Rosana? Só uma questão, então, acho que a gente estava comentando aqui no paralelo, com a Carol, sobre a questão de o Corém aprova, o Corém deixa. Como é que você falou mesmo? Será que eu tenho permissão do Corém? Acho que essas questões são... É bom a gente tá reforçando e reafirmando, né? O Conselho de Enfermagem, ele foi criando lá no final das décadas de 70, início de 80, Conselho de Enfermagem Nacional, né, federal, no sentido mesmo dos movimentos das profissões, né, para fazer a questão da fiscalização do exercício profissional. Ele vem com essa questão ligado à ética profissional. Então, é importante só resgatar essa criação federal, e com isso vem também os regionais, para que haja esse cuidado em cada estado. O nosso conselho ele nasce nessa perspectiva para cuidar do nosso usuário e, consequentemente, do profissional. Hoje, dentro das questões de protocolo, eu não conheço o protocolo que vocês fizeram, né? Nós não conhecemos, mas assim, se vocês têm embasado na lei do exercício profissional, no decreto regulamentador da profissão, se vocês seguem o processo de enfermagem, a sistematização da assistência de enfermagem, se vocês seguem o registro em prontuário, que é importante a gente não deixar de registrar em prontuário, temos resolução específica para isso. Se vocês seguem os preceitos do Código de Ética, que aí diz o pode, não pode, né? Ele tem essa aprovação, e acho que é importante que, quando nós temos no Fale Conosco do Conselho de Enfermagem, o posso fazer, não posso fazer, que são as dúvidas que chegam, né, para a Câmara Técnica do Conselho Regional de Enfermagem, são as dúvidas de processo de trabalho, e aí são dúvidas
mais localizadas e focalizadas, né? Não são as questões ligadas a protocolos, né? O Conselho de Enfermagem não valida protocolo, acho que isso é importante deixar claro para vocês. Eu não estou aqui validando o protocolo, o Conselho de Enfermagem nenhum, né, valida. Há muitos anos atrás existia chancela, no Rio de Janeiro existia chancela, etc. Havendo dúvida de algum processo, de alguma das elaborações, a gente pode discutir. Por quê? Porque a ideia do Conselho é que o Sistema Único de Saúde ande, que a gente caminhe, né? Isso, que não vai empacar os processos. Evidentemente que não coloque em risco o profissional e que não coloque em risco o nosso usuário, isso é fato, né? Por isso que tudo pode ser discutido, não na perspectiva de uma guerra entre gestores, trabalhadores e conselho. Por isso que a gente está aqui reafirmando essas parcerias e também reafirmando tanto que a gente vai construir para o Estado, né? E temos aqui uma representante que vai para fazer essa construção conjunta então a gente está disponível, nos fale conosco para os processos de trabalho, mas não na perspectiva das guerrilhas, né, entre gestores e conselho. A questão de dimensionamento também que foi citado, existe aí um novo dimensionamento que logo vai ser realizado, a gente está em estudos federais aí, no Conselho Federal, baseado na Política Nacional da Atenção Básica, porque é importante que os conselhos também, o Conselho Federal também faça estudos que sejam pertinentes à questão sociopolítica e econômica do país, que se reveja, porque hoje a gente tem aí a política nacional que indica quadros para atenção primária, por exemplo, em saúde, que muitas vezes não está compatível com o dimensionamento, né? E temos aí uma emenda constitucional hoje que engessa o gasto em saúde. Com isso, enquanto conselho, eu não quero dizer que a gente vá colocar em risco os trabalhadores, os profissionais de saúde dentro das unidades. Não é isso e nem os gestores querem isso. Mas existe um limite, sim, de gastos, e aí a gente vai ter que ter uma contrapartida, né, dessa discussão que é muito importante. Então, acho que é bom que se saiba que essa discussão tem sido feita em nível federal. O Conselho Federal tem sentado com o Ministério da Saúde, sentou a semana passada já para fazer discussões nessas perspectivas, de discutir questão de dimensionamento, de discutir questões da atenção primária à saúde, porque são diálogos que precisam ser feitos. Acho que tem um novo olhar, e esse novo olhar realmente do Conselho é na perspectiva da ética, e a ética envolve o quê? Envolve realmente um diálogo, porque essa construção do SUS, se a gente não tomar cuidado, ela realmente desconstrói e vai por terra, né? E com isso, a gente está, enquanto Conselho, parceiros da gestão, parceiros dos trabalhadores, dos profissionais, né, de enfermagem e dos nossos usuários também, que quando a gente constrói um protocolo, esse protocolo tem que vir ao encontro das necessidades desses usuários também. Por isso também uma validação muitas vezes é importante para ver se vai ao encontro a necessidade dele, né? Então, assim, mais uma vez eu reafirmo a importância, né, de nós estarmos aqui e que dê muito certo esses protocolos, que vocês vão ver com o passar do tempo que vai ser necessário estar sempre revalidando e reavaliando, edição 1, edição 2, se necessária, porque a gente vai acertando, vai errando, e só não erra quem não faz, né? E a gente erra no sentido de acertar. E que quem está aqui presente, que muitas vezes ainda tem dúvida, contribua com o acerto da Secretaria Municipal de Saúde de Hortolândia e com o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Fátima. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta para a Carol.
quando você traz a questão da sua vivência acadêmica e quando você discute com a gente a questão do protocolo, eu gostaria que você viajasse conosco a sua história quando começou a discutir com a questão do médico. Eu acho que é muito interessante quando a gente fala do empoderamento, o enfermeiro tem que se posicionar. Eu queria que você dividisse um pouco com a gente. Dividir não, né, Carol? Compartilhasse, porque, na verdade, quando a gente fala da discussão, do protocolo, a gente ainda tem embate com o médico, mas como assim? Então, eu queria saber um pouco, eu acho que a questão do protocolo em Hortolândia, ela é um pouco nova, mas já sentamos várias vezes, e, às vezes, o nosso momento de angústia e de debate é justamente você fazer a discussão. E aí eu queria um pouco da sua vivência para a gente aprender um pouquinho contigo. Pode ser? Meu nome é Fátima, sou enfermeira e trabalho numa unidade de PSF. Mais alguém? Fátima, obrigada pela sua pergunta. Espero muito colaborar com você e com os demais. Quero dizer para você que a minha experiência em alguns momentos foram muito difíceis, mas bem difíceis. Por outro lado, em alguns momentos, todo tijolinho que seja, ela é uma vitória e uma vitória muito grande. Para eu contar um pouquinho dessa história de evolução para ti, até para tu entender como foi a minha percepção de saúde pública, né, e de colaborar. Eu sou filha de uma enfermeira, vítima de violência doméstica, com 4 filhos, sozinha, e que teve a ajuda do Dr. Gilson de Carvalho, à época, né? Então, à época, quem me acolheu em sua casa e quem cuidou para que a minha mãe pudesse, de fato, dentro daquela época que eu estou falando para você, em meados de 1975 até 1982, que ela pudesse, de fato, conseguir se desvencilhar daquela situação e, de fato, encontrar dentro da sociedade uma profissão e que pudesse, de fato, ter uma vida saudável e que pudesse criar os seus filhos, né? Então, graças a Deus, eu já tive, né, apesar de muita tristeza, tive também essa pessoa, né? Então, Dr. Gilson de Carvalho, pediatra, sanitarista e um dos percussores do Sistema Único de Saúde. Ele era do INAMPS na época, a esposa Maria Emília, pedagoga, diretora de uma escola municipal da minha cidade, e que dentro da casa deles já fazia um lar abrigado, à época que chamava lar abrigado, e que já fazia alguns centros de apoio, enfim. Então, a minha formação, eu ficava muito com o Dr. Gilson de Carvalho, e ele passava as madrugadas e discutindo sobre imunização, naquela época, né? Naquela época, a cidade que eu morava não tinha saneamento básico, né? Então, muitos provenientes da gastroenterocolites por repetição, por conta da água contaminada, enfim, por uma série de coisas. E com isso eu fui crescendo. O Daniel, que é o filho mais velho dele, com quem eu convivi, acabou fazendo medicina, está aqui em Barretos, e eu falava para ele que eu queria fazer enfermagem. E ele dizia, por que quero fazer enfermagem? Porque eu falava para ele assim, mas o senhor é médico e sempre cuidou das pessoas. Ele fala assim, não, eu sou médico, eu faço tratamento, mas eu faço com a discussão de promoção à saúde. E a promoção da saúde vai desde quem atende na recepção, que consegue com o ouvido entender quem é que está poliqueixoso, ou aquele que não está poliqueixoso e está muito quieto, mas que ele está aguentando de uma maneira absurda um processo de doença e que pode, inclusive, evoluir para um caso fatal, né? Então, essa construção de vida me fortaleceu. Aí, logo depois, eu me formei pela Universidade de São Paulo, né? Logo depois eu fiz a residência em cardio. Olha só, Fátima, nem estou falando de saúde pública. Fiz residência em cardio e aí tive a oportunidade de trabalhar na época com a doutora Dibi Jatene, e isso eu estava na iniciativa privada, né? E dentro da iniciativa privada, a discussão
inclusive, era muito menor. Porque eu vi algumas determinadas situações e que eu poderia, olha, não está evoluindo, não está indo bem, mas a discussão não crescia, a gente não tinha espaço e, evidentemente, a gente ocupava um papel de serviço, né? Talvez, até por conta, na época que eu estava, o enfermeiro ele tinha algumas atividades, como, por exemplo, na época a gente não tinha fisioterapeuta, ou tinha, era 2 no hospital, então a gente acabava fazendo a fisioterapia ventilatória, que à época era uma condição mais restrita ao enfermeiro, ao profissional enfermeiro. Então, a gente começou, de fato, a fazer uma discussão maior. Quando ele indicava algumas situações, falava assim, olha, os pacientes que a gente tem acompanhado, essa discussão não é bem essa e tal. Mas eu entendia que eu não conseguia dialogar com aqueles profissionais, porque ele entendia que eu deveria fazer aquilo que ele, evidentemente, determinava. E não que a gente podia fazer, não que eu seria continuidade daquilo que inicialmente ele calculou como um projeto terapêutico, né? Então, com isso, eu comecei a me angustiar de verdade. E aí o doutor Adib Jatene logo depois virou ministro da Saúde e ele falou assim, Carol, eu vou, enquanto ministro ele levou 4 enfermeiras e nenhum médico, já achei estranho. Falei, nossa, mas o doutor Adib está levando 4 enfermeiras e não levou nenhum médico, né? E dono de um hospital, tal, não levou. E aí foi interessantíssimo. Aí numas reuniões que nós tivemos, eu falei assim, mas o senhor está com a sua assessoria especial, enfermeiros e tal. Ele falou assim, por quê, Carol? Eu quero visualizar a saúde pública e a iniciativa privada, dentro do que ela pode oferecer para complementar o serviço público, em rede. E quem consegue, e aí, Fátima, foi muito interessante essa discussão, aí ele falou assim, quem consegue de fato fazer isso é o profissional enfermeiro, porque quando você faz assim com as mãos, você tem todos os dedos dele junto dentro da tua palma. O enfermeiro tem exatamente isso. Ele tem aqui o médico, ele tem o fisioterapeuta, ele tem o psicólogo, ele tem o serviço social, ele tem a TO, tudo junto. Se a gente faz isso aqui, a gente consegue fazer a engrenagem virar. Por quê? Porque a gente tem uma facilidade de dialogar muito grande. Quando a gente não se acochambra, né? E não fica dentro de uma acomodação, que eu digo, né? Mas, de fato, fala assim, mas por quê? Mas se a gente fizer dessa forma, mas a gente não pode... E várias discussões como essa foram criadas. Claro, obviamente, Fátima, que eu passei por momentos que não tiveram êxitos. Não tiveram êxitos. Você, enfermeira, não tem condições de opinar aqui, mesmo eu sabendo que, para a minha realidade, para o meu território, para aquele momento que eu estava vivenciando, seria o melhor resultado. Mas eu acredito que o poder que nós temos do diálogo, e eu estava falando com a Rosana aqui agora mesmo, muito me preocupa a nossa formação, sabe, Fátima? Porque eu tenho uma formação que, a partir da semiologia, a fisiologia, a patologia, ela era muito bem aprofundada. Hoje eu estava falando, a Rosana fez um comentário aqui de ensino à distância. Como é que a gente vai fazer a arte de cuidar à distância? Você está entendendo? Eu tinha dificuldade imensa de fazer um cateterismo vesical em bebês. Em bebês da cirurgia cardíaca. Mas eu tinha que fazê-lo. Não posso dizer assim, não vou fazer porque eu não tenho... Não, eu posso não ter muita destreza. Se tiver um colega a mais que tem, a gente aprofunda a técnica, mas eu tenho que fazer. Eu não tenho como não fazer. Né? Então, a gente cria, na verdade, Fátima, através do diálogo, mas o conhecimento, ele tem que estar junto. E dentro daquilo que eu entendo, que eu tenho fragilidade, eu tenho que falar para a minha equipe de gestão que eu tenho aquela determinada fragilidade, sabe? Se eu não consigo reconhecer dentro da minha atenção primária que a imunização, ela é primordial,
né? E que para isso eu dependo de alguns fatores e que eu preciso aprofundar técnicas para fazer determinadas coisas, porque a minha oferta tem que ser maior que a minha procura. E isso é dificílimo, né? Se não você coloca profissional, e cada um faz só uma coisa, vai ser impossível a minha oferta bater a minha procura, porque cada vez mais as pessoas estão dependendo do Sistema Único de Saúde. E cada vez menos a gente tem condições de colocar, você sabe? Então a gente fica E nós somos o profissional do meio, né? Que fica no estica. Puxa para cá, puxa para lá e puxa para cá. Então eu acho que até isso, Fátima, contribui. Até essa diversidade contribui para a nossa formação. Porque a gente tem que dialogar com os trabalhadores. A gente tem que dialogar com o profissional médico e dizer para ele exatamente qual é o nosso papel, né? E que vai ter embate, sim, vai ter discussão, sim. E eu vou dizer uma coisa para você, Fátima. A população nos reconhece. A população nos reconhece como um canal. A população reconhece como ela nos reconhece como um ponto forte, sabe? Então, a gente também, enquanto isso, a gente tem que colocar para os nossos usuários a importância de determinadas situações, sabe? Porque é importante. Então, essas determinadas discussões com o profissional médico, não no intuito de provocar inimizades ou confusão, de forma alguma, porque eu acho que a saúde pública é o lugar que a gente consegue, de fato, com que todas as profissões, inclusive o profissional médico, estarem integrados, né? Eu tenho assim, grandes amigos médicos, grandes amigos não médicos, e quando tem aniversário, quando tem tudo junto, eu tive a oportunidade esses tempos, a Karine e o Fausto estavam juntos, e nós estávamos. Era fisioterapeuta, enfermeiro, médico, e tudo junto e misturado, fazendo discussões e agregando. E isso é um processo. Acontece. Eu acho que o mais importante, o nosso, Fátima, eu digo isso para você, e não é porque eu sou professora da Faculdade de Ciências Médicas, não. Porque isso foi consequência do meu mestrado, do meu doutorado e da minha vontade de contribuir em saúde coletiva, né? Mas eu acredito que nós temos essa capacidade de diálogo, nós temos essa capacidade de integrar, sabe? Eu nunca me esqueço, quando o ministro Alexandre Padilha, não sei se a Rosana se recorda, ele tinha 2 enfermeiras como assessoras especiais dele. E ele falava assim, e são extremamente especial, porque o profissional de enfermagem tem uma condição absurda de nos trazer a realidade e de trazer exatamente o que a gente pode, dentro do mínimo, e o que a gente pode explorar dentro do que a gente tem. Então, eu acho que é essa capacidade da gente que faz com que a gente dialogue, não só com o profissional médico, mas com qualquer outro profissional. Tá certo? Não sei se eu respondi, mas qualquer coisa a gente complementa. Mais alguma pergunta? Então, eu queria agradecer. Obrigada. Queria agradecer vocês. Obrigada. A gente tem um café que vai ser servido para a gente encerrar amanhã. Bom dia. Perdão. Eu quero agradecer mais algumas pessoas que passou. Eu queria agradecer publicamente também as meninas que estão aqui no apoio do evento. A Raquel, a Ana, estão ajudando bastante. E é isso, pessoal. Vocês estão convidados para tomar um café da manhã conosco agora e a gente trocar ideia.